Atenção, roda som. Foi som? Walter, roda a câmera. Ok, rodou a câmera. Vai, claquete. Cinema Sonhado, sequência 1, plano 1. Ação. Duas. Duas. Tá aqui. O bar mitzvah. Vai dentro da massagem. Foi. Ele tá dizendo. Entre todas as produtoras que se multiplicaram pelo Bexiga ao tempo da inauguração da Embrafilme, uma merece registro especial. Eu fiz parte dessa produtora porque conhecia todos os que a frequentavam. Dela não resta uma única fotografia. O lugar onde ela existia hoje é um prosaico estacionamento. Chama-se Blimp Films. Era um sobradão, né? Daqueles mais antigos, com alguma reforma, com acesso por escadas laterais, assim. E era um lugar que, na hora que era uma produtora que tinha uma cara boa na hora que o cara acessava aquela recepção e tudo, porque do lado tinha uma mesa de reunião pintada de azul e verde, com uma decoração muito interessante, e uma coisa que se destacava, que era o bar. Porque o bar lá era muito usado, né? Todo mundo gostava de cinema e tal. Então, isso aí levou um bando. Nós éramos uma horda selvagem, um wild bunch, para fazer cinema. A primeira providência foi um estúdio, que nós entramos no estúdio com caixotes de lixo, né? E gradados de cerveja, né? Era a nossa mesa. Depois tinha móveis da Fórmula, 12 milímetros. Era um luxo, né? A primeira coisa que eu propus para o Guga era que nós deveríamos acabar com o refletor de Fresnel e vamos modernizar a nossa luz. Aí deu, tem 10 refletores. O Guga falou assim, traz 20. Eu falei, como? Eu falei, dobra esse pedido aí. Em vez de 2, traz 4. Em vez de 4, traz 8. Vamos dobrar isso daí. Vamos trazer esse negócio todo para cá. Legal, porra, para mim vai ser ótimo, você achar uma delícia. Nós vamos precisar ter trabalho para usar tudo isso daí. Ele falou, fica tranquilo, esquece. Isso aí é problema meu. O Guga não só foi um iniciante da gente ali, como ele possibilitou a vida profissional da gente, na verdade. Ele criou um grupo que avançou, muito estimulado pelaquela atitude criativa dele, corajosa, né? Sempre enfrentando, sempre lutando pelo ponto de vista dele e tal. Ele inspirou a gente. O atrevimento dele, né? É um atrevimento e uma falta de não querer ser obediente, não ficar restrito a coisas vigentes, né? A gente sempre foi estimulado ali a ter coragem. Com a chegada do Guga, do Julinho, sua, no filme comercial, o filme comercial começou a ter uma outra cara, entendeu? Começou a ter mais ideias e tal. Todos nós sabíamos alguma coisa do neorrealismo italiano, alguma coisa da Nouvelle Vague, todos nós tínhamos um conhecimento de cinema que era um material discutido. Muitos de nós liam o Cahiers do Cinema, quer dizer, discutiam o que estava lá e tudo. Fazia parte desse mundo, assim, um pouco isso. Que a Blimp, entre outras coisas, a gente, de vez em quando, passava filmes muito interessantes. E que filmes dentro de uns padrões possíveis de produção. Eu tinha visto alguma coisa lá nos filmes não sei o quê, então me inspirava um tipo de plano, de linguagem, né? que o cineasta tinha usado, e quase sempre lá. Não no rolo americano
da agência americana famosa, lá, DDB. Não era isso que a gente... Era a referência. A referência eram referências culturais mesmo. Você sabia o que era o cinema, a gente discutia isso. Blimp Filmes tinha, em relação às outras produtoras, várias diferenças. Ela não foi inaugurada e criada por alguém nostalgicamente ligado a Vera Cruz, Maristela ou Multifilmes. Ao contrário, ela foi criada por um de nós, um diretor de comerciais. Eu até hoje me pergunto quando e onde e com quem Guga de Oliveira aprendeu a dirigir filmes. E comecei a ser modelo de filme publicitário. Você começou como modelo? Jovem. Lojas Garbo. Lojas Garbo. E eu adorava. E quem dirigia o Lojas Garbo era o Roberto Santos, junto com o Chick Foley. E eu era o modelo, era o cara que saltava do jipe. Você precisa de uma roupa, aquela bobagem toda, né? E eu comecei a me interessar pelo cinema quando eu vi o Roberto trabalhando. Que eu era o modelo, mas ele, o diretor era ele. Tinha toda uma liturgia em volta de como fazer um filme, 35mm, aquelas câmeras grandes, cabeça mole, era tudo umas tranqueiras, né? Aí eu comecei a sempre pedir para ser assistente do Roberto. Ah, você chegou a ser assistente do Roberto? Foi. Ah, eu não sabia Quando disso. eu tinha 18, 19 anos. Junto com o Roberto, acompanhava as filmagens. Mesmo quando eu não era o modelo, eu acompanhava as filmagens. O fato é que a Blimp saiu com enormes possibilidades no mercado publicitário. Publicitários são muito sensíveis a novidades. E uma novidade como a Blimp, que apresentava uma extraordinária qualidade no trabalho, mobilizou todo o ambiente. Rapidamente, diretores importantes de comerciais passaram a trabalhar lá. Mas não é dessa Blimp que fazia comerciais que eu quero falar. Eu quero falar da produtora que foi inaugurada também, ou talvez principalmente, para fazer documentários e longa-metragens. E aí o Guga foi até o Rio, conversou e voltou e falou assim, ó, minha gente, nós precisamos fazer um documentário sobre São Paulo. Precisamos armar várias equipes, porque nós temos uma semana, 10 dias, sei lá. Era um tempo muito curto. Então, armamos várias equipes. Foi Hermano Pena, Capovilla, Roberto Santos, o Guga. Aí saiu uma equipe para cada lado. Montou-se esse documentário e mostrou para a Globo. Foi um sucesso com as pessoas de lá. O documentário foi para o ar e teve um excelente resultado. Aí nós fizemos A Mulher no Cangaço, Hermano Pena dirigiu, A Última Noite de Lampião, que o Capovilla dirigiu. Aí Guga me chama, como é que é? Aí eu conheci o Guga. Como é que é? Tá entendendo? Dá um Globo Repórter, dá e tal, BBB, não sei o quê. E aí ele olha e diz assim, e quanto você quer? Aí eu digo, olha, 60 mil. Aí Guga olhou, nunca tinha me visto, quase. Olhou assim e disse, não. Isso aí eu vou ganhar muito em cima de você. Aí, que tal 120? Assim, dobrou o que eu tinha pedido. Eu fiquei assim, eu digo, mas que capitalista é esse? Tá entendendo? O meu predileto dos documentários é O Último Dia de Lampião. Uma equipe pequena. Super pequena, 4 pessoas. A gente levou um equipamento muito grande, tinha gravador, som direto, tinha câmera, chassi, um monte de coisa, e cenário também, porque lá nós fizemos cenário também lá. Quem era essa equipe? A equipe era o Walter Carvalho, direção de fotografia, o Mário Mazetti, som direto, o Capovilla é diretor, e eu tinha um assistente de produção, que eu peguei lá em Aracaju, que me ajudava e tal. E tinha uma pessoa muito bacana que foi com a gente, foi uma ex-cangaceira, que era a Sila. A Sila foi mulher do Zé Sereno, que eles moravam em São Paulo. Ela fez todo o figurino e ajudou bastante lá, inclusive o próprio depoimento, ela participa do filme. Essa negociação e esse acordo com a Globo
era uma coisa muito desconhecida no cinema brasileiro, não é? Ninguém tinha feito. Não, e todo mundo que passou pela Blip, influenciou muito a linguagem de televisão, da televisão. Porque as câmeras de televisão eram câmeras que pesavam 90 quilos, feitas para trabalhar em estúdio, tá certo? Não tinham a facilidade da cor ainda, porque não existia a cor na parte eletrônica. As nossas câmeras 35R tinha a cor e a gente entrava no meio do mato. Então nós tiramos a novela do estúdio. De repente entrava um cinema. Aí que começamos a trazer no Globo Repórter a linguagem do cinema documento. Foi ligando com a Globo até chegar em outras coisas maiores. Os filme de final de ano da Globo, é a gente que fazia. Até cair em Globo Repórter, enfim, tudo. A gente fez muita coisa. Até vinhetas, as vinhetas da Globo, a gente fazia toda a abertura de programa, era tudo feito lá. E a produção tocava tudo isso. Os 2 programas mais antigos da televisão brasileira, que tem 40 anos cada um, saíram da Blip. Fantástico e Globo Repórter. Estão no ar até hoje. Tem mais de 40 anos cada um. Foram criados lá dentro. Capovilla foi comigo no Rio de Janeiro apresentar o Fantástico. Não essa bosta que está no ar hoje, mas do jeito que era o primeiro Fantástico. Quem não viu o Fantástico não sabia o que tinha acontecido. Curiosamente, num tempo de ditadura, abriu-se a quase inexplicável possibilidade de se exibir documentários, alguns dramatizados, bastante polêmicos, num horário nobre, coisa que eu não vi jamais voltar a acontecer, embora o programa Globo Repórter continue até hoje. Talvez a Liberdade tenha feito algum mal para a programação. A Mulher no Cangaço foi um documentário que marcou profundamente a minha vida de cineasta e tal, e trouxe uma contribuição muito grande para os estudos do cangaço. As pessoas não reconhecem porque você sabe que a academia é livro. Dirigi vários. O primeiro, normalmente, eu dirijo para dar o formato. O Velho Chico você dirigiu? Eu que dirigi. Eu Carvalho Getúlio, equipe de 3. E não usava jornalista para narrar, usava dramaturgia. Atores, né, inclusive. Lima Duarte narrou São Francisco, Diniz Fatri narrou Cecília Meirelles. Então, eu usava o elenco da Globo, que a Globo fornecia na faixa, né, no elenco. Porque o ator ele interpreta mais o texto que o jornalista que dá a notícia. Claro. Ele tira o calor tira a humanidade da notícia. A Blimp, eu lembro que logo eles compraram as primeiras câmeras 16mm, ACL, Eclair ACL. Isso foi uma revolução, assim, né? Porque para o documentário se fazia com câmera R2C, bateria de motocicleta, numa caixa de madeira. Pô, eu lembro que a gente foi lá para o Rio São Francisco, a pé, até a nascente do São Francisco, e o Guga viu os franceses filmando com essa câmerinha. Ele falou, joga fora tudo aqui mesmo e vamos comprar essas câmeras e tal. Teve uma vez no Rio, Hugo, que eu juro para você, eu contei, tinha 8 equipes da Blimp no Rio de Janeiro. 8 equipes fazendo coisas diferentes. Era o maior parque de 16mm da América Latina, era a Blimp Filmes. Eu quebrei uma Zoom na África uma vez, caiu. Quebrei não sei até hoje como os deuses africanos. A Zoom caiu. 2 dias depois tinha uma Zoom nova, em Lagos, naquela época. Tá entendendo? Então, ela tinha essa coisa. E era um grande centro de conversa. Né? Sim. Isso era você ia-se ali conversar sobre tudo. Né? Claro. E era muito interessante, porque ela trabalhava full time. Você estava ali vendo a edição, a discussão daqueles roteiros. Então, para você fazer um Globo Repórter, você inventava 15, né? Iam 15 temas para a Rede Globo. Dos 15, ele escolhia 3. 2 documentários realmente que foi complicado. Primeiro, Guerra de Canudos.
Guerra de Canudos foi bem difícil Tecnicamente. tecnicamente, porque era uma produção muito grande, muito grande. Nós tínhamos uma câmera só para filmar isso, e sem muita experiência em um trabalho tão grande assim. E o outro foi A Última Noite de Lampião, que foi feito... Também no plano técnico. No plano técnico, porque o resto estava perfeito. A Bovida sabia exatamente o que queria, armou uma bela produção, foi armada uma bela produção, mas no plano técnico também, porque o filme era a reprodução do último dia, as últimas 24 horas dele. Paulatinamente, a Blimp tinha se tornado um ponto de referência e de reunião para cineastas. Era comum pessoas se reunirem lá para conversar, discutir, analisar textos, etc. E começaram a surgir ideias de se fazer longa-metragens. E foram feitos. Um dia, Mário Mazetti olha para mim e diz: rapaz, eu fui assistente de Rui Guerra, e Rui Guerra não vai fazer mais, é o Sargento Getúlio. Você conhece? Eu digo: não conheço, não. Leia. Eu li. Aí eu fiquei louco, completamente siderado com o livro. Completamente siderado. Eu digo: é esse. Aí, fui, apresentei, não sei o quê, defendi lá com o Guga, não sei o quê e tal. Aí entrou a estrutura da Blimp. Mas o Sargento Getúlio foi utilizado várias técnicas lá também, né? Desde lampadinhas, bolinha de farol de carro, né? Por exemplo, no interior do carro, eu tive que pegar 3 bolinhas ali e colocar, porque a gente filmou à noite numa estrada que era um breu completo. E o Hermano queria ver o carro que passava lá fora. Dentro tinha aquela luz. Então, na frente eu coloquei 2 refletores quando a gente estava dentro do carro e enxergava o exterior. Quando era para fora do carro, eu colocava do lado do carro uma luzinha que passava e deixava... Era como se fosse o farol que estava iluminando. Eu, do Denoir, o 7 Dias. Esse eu gostaria de saber mais, dado o fato de que eu já te contei que nossa informação é um pouco precária sobre isso aí, né? Então, o filme do Denoir tinha que interromper uma estrada. Essa estrada tinha que ter um riacho. Esse riacho, no filme, ele derruba uma parte da estrada, né? Por isso que os caminhões não conseguem, eles ficam parados, cada um de um lado da margem do riacho. E eram, sei lá, 20 caminhões de um lado, mais 20 caminhões de outro lado. E o Denoir era um cara muito dedicado, cara, muito, muito. Um diretor de ator que, olha, poucos eu vi como tal. Como ele ensaiava, como ele trabalhava com os atores, era uma coisa incrível, cara. Eu largava a câmera e ficava lá olhando ele ensaiar com os atores. Que lembrança você guarda dele como diretor? Teve na produção da Grande Noitada, estava tendo... Produção do quê? Da Grande Noitada, desculpa. Estava tendo uma certa discussão ali, um querendo ser mais estrela que o outro, tudo, né? E aquela coisa de cinema. E ele pegou um caixote de coisa, chamou todo mundo ali, porque estava atrapalhando a filmagem. Levantou, subiu aqui. Por favor, pessoal, quero 1 minuto de atenção. Todo mundo foi lá. Falou: ó, eu sou o dono da produtora, eu criei o roteiro, eu levantei os recursos, eu sou o diretor, eu criei o roteiro, eu fiz tudo. Se tem alguma estrela aqui, chama-se Denoir de Oliveira. E eu não sou estrela. Eu sou um trabalhador da arte. Então, vamos terminar esse trabalho. Então, assim, foi uma coisa que todo mundo ficou ali olhando. Falei: nossa. E foram trabalhar, né? E foram trabalhar. O Blimp, na realidade, foi uma faculdade, né? Faculdade de cinema. Com o número de gente que passou? Outro dia eu comecei a enumerar, tem 25 a 30 diretores que passaram pela Blimp. Mas foi um período muito fértil para mim, assim, porque eu acho que eu
eu ganhei assim, consistência como diretor exatamente nesse período. Essa prática é muito importante, né? O problema do cinema de longa-metragem é você filma um a cada 5 anos. Como você falou, a gente filmava todo dia. Cinema tem que ser feito todos os dias. Quer dizer, a gente tem que fazer muito para poder aprender. Porque é o velho método da experimentação e do erro. Você aprende pela experimentação. Você pode ter um conhecimento teórico sobre cinema, mas é indispensável filmar. Os longa-metragens, por maior prestígio que tenham conseguido, e alguns conseguiram muito prestígio, não eram suficientes para fazer face aos custos da produtora. Nem o filme do Hermano, nem o filme do Denoir, não deu nada. Nada, do ponto de vista de retorno financeiro, nada. E deu prestígio, deu prêmio. Ganhou o Festival de Havana, ganhou São Sebastião, ganhou o Festival de Moscou, ganhou Gramado. Prêmios de balde. Mas grana que é legal, não teve retorno nenhum. Público não, né? Público não. Porque o cinema brasileiro sempre, fora a época da Atlântida, que eu morava no Rio, fazia a volta no quarteirão para ver os Carito Grande Otelo. Aviso aos navegantes, aquela coisa toda do carnaval na Atlântida. Agora, depois ele caiu, entrou com essa porra de cinema novo aí, e virou cinema papo cabeça. Aí o público se afastou. Ele não conseguiu impor as suas ideias, seus pensamentos, sem perder o público. Então... que é um negócio difícil. Quando o Guga saiu de vez, a Blimp estava endividada, a Blimp tinha vários técnicos sem receber dos longas-metragens, vários profissionais que não tinham recebido. E fui para Tupi, porque o alcance da televisão... Canudos, por exemplo, se você procurar na Veja, teve 50 milhões de espectadores. Não teve um filme brasileiro que tenha 50 milhões. Então, teve 50 milhões de espectadores. Então, a maneira de você expor à maioria das pessoas o que você pensa politicamente, de um ato, de uma ideia que você tenha, a televisão era o caminho ideal, não era o cinema. O cinema aqui era meio primário, era difícil para todo mundo se tocar do Roberto Santos. A televisão já era mais... tinha mais dinheiro e mais charme. E você podia expor as suas ideias lá dentro. Mas outra coisa que eu acho que também fez você pensar em liquidar a Blimp foi o fato de que talvez a Globo também tenha falado, pô, peraí, por que a gente está fazendo fora? Por que a gente está fazendo com esse cara aí? Vamos fazer a gente mesmo. Ou não houve isso? Não, não houve. Houve um abandono da nossa parte mesmo. É engraçado você falar isso. Você foi para a televisão, em busca de melhor público, não sei o que lá. Coisa que eu não acredito muito. Eu não acredito em nada que você falou. Eu acho que você é uma pessoa... você é uma pessoa que amava o cinema e a Blimp filme. Você não fecharia... Foi em busca de um público maior. Um público maior, porque o cinema estava muito prejudicado naquela época. Não tinha público, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu acho que quem formou a base do cinema brasileiro foi o cinema publicitário. Foi exatamente a nossa geração. Porque com a gente veio uma melhoria técnica, uma exigência técnica que não existia. Quem tinha a prática do uso da imagem do cinema... Do equipamento, inclusive. Do exercício de linguagens, assim, de entender a dramaturgia do cinema publicitário em inglês, por exemplo, aquela coisa... Mas não faça 4 planos onde você pode contar com 3, né? Contar a história. Tudo isso veio nesse pacote do cinema publicitário. E muita coisa técnica foi incorporada exatamente nesse período. E daí depois se desenvolveu. Né? O desaparecimento da Blimp Filmes significou o fim de um tipo de cinema feito em São Paulo. Um cinema feito por profissionais que aprenderam na prática, vendo outros profissionais anteriores, que, por sua vez, se valeram de profissionais ainda mais distantes, dentro de uma certa tradição que parecia fazer do cinema uma coisa duradoura. Faltava só levar dinheiro para casa. Saúde. Daqui a 5 anos, tudo bom. Vai,
Então corta. É isso, acho que tá bom, acho que tudo bem. Sério? O som tá ok, temos. Ok, então tá bom. A câmera aqui também tá bom, mas ficamos aqui no limite, hein? Nossa, Mas deu, né? aqui, né? Não, tudo bem. Ok, Até o final, equipe. ok. Vamos lá, podemos recolher da câmera aqui, vamos tirar essas outras coisas. Bora, gente. Então tá. Tá bom. Mais um feito.